Eu sou Victor Nante, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre arte e filosofia. Zima Blue é um dos episódios da série Love, Death and Robots da Netflix sobre um artista 1000 anos à frente do nosso tempo que convida uma repórter para falar da sua carreira e revelar seu trabalho final antes de se aposentar. Como eu tô aqui fazendo crítica e não um breve comentário, vai rolar muito spoiler. Então, se você ainda não viu o curta, pausa esse meu vídeo aqui, vai lá no Netflix e depois você volta. O curta é baseado no conto homônimo do livro Zima Blue e Outras Histórias, do escritor britânico Alastair Reynolds, considerado um grande nome da ficção científica da atualidade. Mas infelizmente esse livro não tem tradução para o português. Pesquisando sobre o termo, eu descobri que Zima em russo significa inverno e que também é um sobrenome soviético que quer dizer de uma personalidade intimista, inacessível ou fria. Também é o nome de uma cidade na Rússia cuja a bandeira é essa aqui, com a tonalidade muito próxima do azul da animação, o que pode ser só uma coincidência. Não à toa, Blue, como já dito no vídeo sobre o Moonlight, é uma gíria em inglês para simbolizar tristeza, da onde vem o termo blues, que é uma música chorosa, introspectiva, dada as circunstâncias difíceis dos negros americanos. Num papo com meu irmão, ele sugeriu que os traços de Zima lembram um pouco alguns artistas contemporâneos ou músicos negros como Benjamin Clementine, que é muito bonito, estiloso, esbelto, imponente, sério, com traços fortes, mas muito sereno ao mesmo tempo, fazendo jus à imagem e semelhança de sua criadora. No livro, Zima é levemente risonho e não é descrito com traços negros, e o seu criador foi um rapaz e não uma moça, um rapaz bem-sucedido no desenvolvimento de uma empresa de robôs domésticos do Vale do Silício, da onde vem a piscina do final da história. Outra pequena diferença é que a repórter Claire Markham se chama Carrie Clay no conto original, mas eu não descobri porquê, então se você tem alguma interpretação, comente aí embaixo. O episódio é quase uma microaula de história da arte. Zima começa o seu trabalho pelo retrato, passa pela paisagem de certa forma, porque o universo é a sua paisagem cotidiana. Não dando conta de retratar a imensidão do universo, ele parte para o hiperrealismo. O problema é que as obras eram muito representativas e não diziam nada sobre o cosmo que o próprio cosmo já não era capaz de dizer sobre si mesmo. E como acontece com muito artista, ele chega ao abstracionismo geométrico. Formas simples, com uma única cor, sem sombras, sem volume, sem textura, buscando compreender o que era aquele azul que havia surgido por acidente numa tela, como diz no livro. Mas nada disso preenchia seu vazio. Então, ainda na busca pela verdade, ele extrapola a tela retangular, deixando de ser apenas um pintor para fazer instalações, até finalmente realizar a sua primeira e última performance. É muito comum começar um debate com alguém que não está envolvido com as artes e ouvir a pessoa dizer algo como: "Ah, mas é só isso aí até eu faço". Porque essa é uma impressão imediata de algo que realmente pode parecer muito simples se não olharmos por trás dos sentimentos ou da trajetória do artista, de todos os seus estudos e experimentações. É muito comum um artista elevar ao máximo suas capacidades técnicas para depois enxergar que a mera representação de algo pode dizer muito pouco do que há de profundo em nós ou no mundo. Isso aconteceu com Picasso, Duchamp, Malevich, Mondrian. Eles tiveram que passar por inúmeros estágios da experimentação para conseguir que o simples fosse algo significativo. Zima nunca teria encontrado a sua essência se tivesse ficado na casa dos seus primeiros donos para sempre, ou se não tivesse buscado aperfeiçoar o seu corpo em Kharkov 8 para lidar com condições extremas.
o que pode ser uma metáfora para lidar com as condições difíceis da vida. Se pararmos para pensar, nós iniciamos a reflexão sempre do meio para chegar ao fim e retornar ao mais puro que é o início. Nós nunca iniciamos uma reflexão do início, do que há de mais essencial, porque a reflexão é um reflexo de algo, uma tentativa de compreender o que no início era intuitivo. Ainda sobre o azul, eu me perguntei se não haveria alguma influência mais direta da história da arte, como talvez a fase azul de Picasso, que surgiu de um luto após a morte de um amigo. Mas o primeiro artista que me veio à mente foi Yves Klein, que eu gosto há bastante tempo e que eu tive o prazer de ver pessoalmente no Centre Pompidou, em Paris. Além de buscar o seu monocromatismo no ouro e em outras cores e tonalidades, Klein chegou a um tom muito específico de azul que se tornou aquilo que ele mais almejava e que ele inclusive patenteou com o nome de IKB, International Klein Blue. E o mais curioso é que a minha intuição estava certa. Fui eu ler o conto original e lá estava. Sempre houve algo sobre o azul. Há 1000 anos, Yves Klein disse que era a essência da própria cor, a cor que representava todas as outras cores. Um homem passou a vida inteira procurando um tom específico de azul que ele lembrava ter encontrado. Então, um dia, ela apareceu por acaso. Era a cor de um besouro em um museu de história natural. Ele chorou de alegria. Diz Zima no seu papo com a repórter. Além de pintor, Klein é considerado um dos precursores do minimalismo, ainda que as origens disso estivessem na Bauhaus e no movimento de Stil, e também um dos precursores da performance. Como eu sou adepto das artes marciais, foi maravilhoso descobrir que Klein foi talvez o primeiro mestre quarto dan em judô da Europa. E a inspiração para o salto no vazio foi o conceito de vazio do Zen budismo, o vazio do ego, ou da ideia de que não existe o eu separado de outros seres. Somos apenas parte do fluxo da vida, onde toda a matéria-prima é emprestada pelo mundo para nós. Klein não pulou de cara no chão. Essa é uma fotomontagem feita por um amigo fotógrafo. Mas, ao contrário dele, muitas performances são, sim, bem radicais, levando o corpo do artista ao seu limite. E essa ideia parece ter inspirado a última obra de Zima, um salto no vazio para resgatar a sua essência, independente de todas as circunstâncias. O salto no vazio também teve um aspecto crítico. Klein considerava arrogante e insensata a tentativa dos Estados Unidos de levar o homem à Lua, gastando fortunas ao invés de investir na solução de problemas sociais. Essa crítica não está diretamente contida nem no desenho, nem no conto original, mas há sim certas críticas a alguns avanços da tecnologia, como a AM, a memória artificial, que não tem na animação, mas que é um dos assuntos mais importantes do texto original. No convite, ele pede para ela não levar a sua AM, e o mais incrível é pensar que a memória de Zima é mais natural do que a da repórter, porque ele não necessita de uma memória ampliada e externa para registrar os seus fatos da vida. Na mesa de uma cozinha antiquada, Zima pergunta se ela deseja vinho tinto ou branco, e ela se paralisa com a dúvida, porque em outras ocasiões a sua memória externa iria escolher por ela. Quando Zima a questiona, ela responde: não seria um pouco infantil ir contra isso só para ter um argumento a favor do livre-arbítrio? Afinal, estou mais propensa a ficar satisfeita com a escolha que ela sugere. Daqui a 1000 anos, a sua lembrança sobre esta conversa pode ter pouca semelhança com a realidade. No entanto, você terá certeza que a sua lembrança é correta. Mas se a AM estivesse me acompanhando, eu teria um registro impecável de como as coisas realmente foram. Até que ele diz: mas isso não é memória viva, é fotografia, um processo de gravação mecânica. Ela congela a imaginação,
não deixa espaço para detalhes serem seletivamente esquecidos. Tudo aqui veio junto, de forma mágica. A companhia, a conversa, o ambiente do fim de tarde, a vista esplêndida, a euforia de estar um pouco embriagada. Uma noite perfeita. E ele complementa com uma frase importantíssima: sem falhas não há arte. Sem arte não há verdade. E tudo isso tem a ver com algumas mudanças ocorridas no corpo de Zima. Uma ponte sinestésica permitiu-lhe ouvir dados visuais como uma espécie de música, ver sons como uma sinfonia de cores surpreendentes. E aí a importância da interdisciplinaridade, fortalecendo a ideia de que quando se vê um quadro, aquilo também mexe com outros sentidos. Ou quando se ouve uma música, idem. É claro que essa capacidade sinestésica varia de pessoa para pessoa, mas não é à toa que estar num ambiente agradável pode alargar a experiência de comer uma comida gostosa, por exemplo. Seus olhos foram substituídos por câmeras sensíveis a uma enorme faixa do espectro eletromagnético. Imagine poder ver infravermelho, raios UV e muitas cores mais, para daí poder se expressar artisticamente. Zima teve toda essa experiência para no final voltar a um azul de ladrilho de piscina. Nos sentimentos de Zima há uma relação entre o macro e o micro, entre o universo complexo e a simplicidade de um ponto, quase que de um pixel. Nem sempre é possível encontrar a simplicidade sem passar por um caminho complexo. E é desse paradoxo que surge o seu ato final, desconstruindo o seu próprio corpo e todos os conceitos adquiridos. Isso tudo diante de todos os seus apreciadores. Mas algo permanecia, um pouco de ser, o suficiente para reconhecer sua própria existência. No texto diz que alguns espectadores esperavam o que estava por vir, por não reconhecerem na piscina parte da obra final. Mas na animação a gente observa que de longe a piscina se assemelha a um dos quadros azuis. Ou seja, Zima está literalmente mergulhando na sua essência. E diz a repórter em seu relato final: a única coisa que eu sabia era que Zima nunca se cansaria de sua tarefa. Não havia espaço em sua mente para o tédio. Ele havia se tornado experiência pura. E isso parece ter uma inspiração no mito de Sísifo, de Albert Camus, onde ele reinterpreta a história de Sísifo da mitologia grega, que foi condenado pelos deuses a subir uma montanha com uma pedra enorme nas costas, sabendo que ao chegar próximo do topo, a pedra rolaria novamente e ele teria que subir com ela de novo por toda a eternidade. Diz Camus: é preciso imaginar Sísifo feliz. É preciso imaginar Zima feliz. O conto original finaliza com o que deve ter sido a sensação de muita gente diante da animação e de muitas obras. Algumas pessoas entendem, a maioria nunca entenderá. Mas isso é arte. Beijos e até a próxima.